Ora, irmãos, como é nosso hábito, vamos ler no capítulo 3 da carta aos Filipenses, antes de começarmos o estudo, a partir do versículo 14 até ao fim do capítulo. Estamos a chegar ao fim do capítulo. Eu vou pedir ao nosso irmão José Balroado, por favor, de ler este trecho das Escrituras. Diz assim a palavra de Deus: prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Graças a Deus. Ora, portanto, nós temos estado a estudar a carta aos Filipenses, estamos aqui no capítulo 3, neste momento estamos ali no versículo 20, e é sobre esse versículo que eu gostava de ler e tecer algumas considerações. O versículo 20 diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu gostava de começar por fazer uma referência à palavra nossa. Neste caso, a palavra de Deus está-se a referir a uma cidade. É fantástico uma pessoa ter uma cidade, não é? Mas se nós pensarmos que esta cidade está no céu, ainda é mais fantástico. E a cidade ser nossa. Eu não sei se vocês já tomaram consciência daquilo que nós temos em Cristo. Mas é importante que nós tenhamos consciência daquilo que temos em Cristo. Isto revela a dimensão da graça de Deus para connosco. A Bíblia diz que quando Deus nos deu o Senhor Jesus Cristo, com Ele, deu-nos todas as coisas. E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, diz que até o futuro Ele nos deu. A maior parte das pessoas não sabe o que perde por não crer em Cristo. Porque se há uma coisa que tem um valor incalculável e não há dinheiro que possa pagá-la, é o futuro. Vocês já sabem o que é nós podermos dizer: o futuro é meu. Pois a Bíblia diz que até o futuro é nosso. É fantástico. Como é que eu não hei de ser feliz? Eu tenho que ser feliz. Tudo é nosso. Em Cristo nós temos todas as coisas. A Bíblia diz que Deus nos tornou herdeiros com Cristo. E por isso tudo é nosso. E aqui neste caso concreto nós vemos que a cidade, esta cidade admirável que está nos céus, é nossa. Eu gostava de fazer uma pergunta que é a seguinte: o que é que não é nosso? Se com Ele nos foram dadas todas as coisas. Eu costumo dizer que o Senhor Jesus Cristo é o presente que o mundo rejeita, o mundo em geral. É o presente que o mundo rejeita, sem saber que dentro desse presente estão todos os outros. É impressionante. Eu bem sei que o profeta Isaías diz, olhando nós para ele, para Jesus Cristo, profeticamente ele disse: nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Eu sei que é um presente que não é atraente, porque se fosse atraente as pessoas iam aceitá-lo. Mas se as pessoas soubessem que dentro desse presente estão todos os presentes inimagináveis, como por exemplo o futuro, como por exemplo esta cidade, é fantástico. Bem, mas eu gostava de também dizer o seguinte:
nós vemos aqui nesta passagem que o Senhor vem. Porque a Bíblia diz, a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador. O Salvador vem. Ele já veio uma vez para dar a sua vida por nós na cruz, quando veio a este mundo. E a Bíblia diz que ele vai voltar de novo. E diz aqui o apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, que nós esperamos o Salvador. De onde, daquela cidade nos céus, nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E eu aqui gostava de dizer o seguinte. A Bíblia fala muito acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala da vinda dele quando ele veio da primeira vez. A Bíblia fala da vinda dele quando ele virá da segunda vez. Mas a Bíblia também fala da vinda dele fora destas duas vindas, que é esta que está aqui. E isto aqui é muito importante pelo seguinte. Deixai-me explicar o seguinte. Eu gostava de ter engenho e arte para poder explicar. Mas quando a Bíblia, por exemplo, fala das ressurreições, só para vocês poderem perceber a ideia. Quando a Bíblia fala das ressurreições, a Bíblia, desde o Velho Testamento, desde o profeta Daniel, por exemplo, que quando fala das ressurreições, dá a ideia de que vai haver duas ressurreições. A ideia é esta. Vai haver duas ressurreições. Uma para a vida e outra para a condenação. E é esta a ideia que o Velho Testamento passa. E até, curiosamente, da forma como o Velho Testamento... Vamos ler, Daniel. Já agora, vamos ler, que é melhor vocês verem com os vossos olhos. O livro do profeta Daniel, capítulo 12. No livro do profeta Daniel, no capítulo 12, nós lemos assim. Versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Ora, quando nós vemos a palavra de Deus falar da ressurreição, aqui no livro de Daniel, a ideia que Daniel parece transmitir é que vai haver um momento na história em que vai haver uma ressurreição. Só que uns vão para a vida eterna e os outros vão para vergonha e desprezo eterno. Mas da forma como isto está aqui escrito, parece que tudo isto acontece num momento. Reparem, eu vou reler. Versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Portanto, dá a ideia de que há um momento em que se dá uma ressurreição, mas com destinos diferentes. Quando o Senhor Jesus Cristo mais tarde, isto para abreviar, quando o Senhor Jesus Cristo mais tarde fala da ressurreição, porque ele também falou da ressurreição, no capítulo 5, se não estou em erro, ele diz assim, 5? Desculpem lá, deixem-me só situar, 5 ou 11? É o capítulo... Às vezes faço confusão entre o 5 e o 11 nesta matéria. Que ele fala da ressurreição da condenação. Quem é que me ajuda? É João. Está em João capítulo 5 ou 11? Só um bocadinho que vamos lá chegar. É o versículo capítulo 5. Obrigado, desculpem. Eu já encontrei. Capítulo 5. Aqui ambos falam da ressurreição, tanto o capítulo 11 como o capítulo 5. Eu às vezes fico aqui, mas eu tinha a ideia inicial e foi a primeira passagem que eu citei. Capítulo 5. Quando ele falou da ressurreição, sabem o que é que ele disse? O Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra, disse assim: os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação.
aqui mais uma vez, nós não vemos o Senhor separar as águas. Nós vemos parecer haver um momento em que vai haver uma ressurreição. Só que uns ressuscitam, como nós vemos no versículo 29, para a ressurreição da vida, e outros para a ressurreição da condenação. Ora bem, no entanto, e isto é muito importante porque nós aprendemos desta maneira a estudar a Bíblia, porque a Bíblia tem que ser estudada, não pode ser só lida. E a Bíblia compreende-se comparando passagens das Escrituras com passagens das Escrituras. Quando nós pegamos em Daniel e pegamos em Mateus capítulo 5, parece haver um momento em que se dá a ressurreição. Mas mais tarde, quando João fala das ressurreições, da tal ressurreição da vida e da tal ressurreição da condenação, João diz que elas são separadas no tempo por um espaço de 1000 anos. Portanto, irá haver um momento na história em que vai haver de facto a ressurreição da vida, os que ressuscitam das sepulturas, saem das sepulturas e ressuscitam para a vida eterna, e há os que vão ressuscitar 1000 anos depois para a condenação. Ou seja, na primeira ressurreição só ressuscitam os crentes, os que morreram salvos, e na segunda ressurreição, 1000 anos depois, ressuscitam todos os perdidos de todos os tempos. Apocalipse, capítulo 20. Nós lemos assim no capítulo 20. Isto é profético, isto é futuro. As ressurreições, como nós sabemos, são futuras, são proféticas. Mas no capítulo 20, versículo 1, nós lemos assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Notem, quando aqui lemos, estamos a falar de pessoas que foram degolados, versículo 4, certo? No versículo 4, na parte inicial, diz: foi-lhes dado poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados. Morreram. Estamos a falar de gente que morreu, ok? E estes que morreram, nós lemos aqui que, na parte final do versículo 4, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, quando aqui lemos e viveram, temos aqui a ressurreição deles. São pessoas que foram degoladas e lemos assim: e viveram, quer dizer, ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Para que ninguém tenha dúvidas, para que ninguém pense que eu estou aqui a dizer uma coisa que... Será que é assim? O versículo a seguir diz: mas os outros mortos não reviveram. Aqui já temos aqui a reviver. Portanto, voltaram a viver. Ressurreição. Até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? Aqueles que ressuscitam vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Por isso é que eu digo que a primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida, assim também chamada, e a ressurreição da condenação, estão separadas no tempo por 1000 anos. E a seguir lemos assim no versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque são os salvos. São os que ressuscitam para a vida. Sobre estes não tem poder a segunda morte,
mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Ok? Para que vocês possam perceber bem isto, vejam o versículo 5. A parte final do versículo 4 diz assim: que estes que foram degolados viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora notem o versículo 5. Mas os outros mortos, os que não reviveram então, que são os da ressurreição da condenação, os perdidos, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Portanto, nós temos aqui claramente João a falar sobre duas ressurreições. A ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Separadas por 1000 anos. Se João não escrevesse isto, nenhum de nós sabia isto. E todos ficaríamos a pensar que na história, no futuro, no tempo, haveria um momento que se daria a ressurreição geral de toda a gente, só que uns ressuscitariam para a vida eterna e os outros ressuscitariam para vergonha, para utilizar a linguagem de Daniel, e desprezo eterno, que é a ressurreição da condenação. Parece-me que o nosso irmão José Balrado quer fazer uma questão. Diz lá, José. Relativamente, dentro deste contexto de salvação, as almas, digamos, dos condenados, que irão para o inferno, não é? No entretanto, não é? Até haver a ressurreição, onde é que eles ficam? Os crentes, nós sabemos que estão com o Senhor. E já agora, talvez se pudesse fazer uma luz, onde é que estão as almas de todos aqueles do Velho Testamento, até que o Senhor se manifestou ao mundo e levou com eles, eles ficavam no seio de Abraão. Vou tentar explicar. Portanto, o nosso irmão José Balroado está a perguntar onde é que estão as almas das pessoas descrentes que morreram, onde é que elas estão, e por outro lado pergunta também onde estão as almas dos crentes de todos os tempos. Ora bem, vamos ver assim. E a pergunta é muito pertinente e entronca no contexto da nossa passagem, e vocês neste momento estarão a pensar assim: mas o que é que isto tem a ver com a nossa cidade está nos céus? Tem muito. Vamos ver se eu consigo explicar muito rapidamente. As almas perdidas, quando partem deste mundo, vão diretamente para um lugar chamado inferno. Eu agora não quero me desviar do assunto, do tema que estamos aqui a tratar, mas o lugar para onde essas almas vão é um lugar que era composto por 2 lugares. Esse lugar no Velho Testamento, a palavra que Deus usa no Velho Testamento para classificar esse lugar é a palavra Sheol, que é a palavra hebraica. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. E a palavra correspondente na língua grega é a palavra Hades. Quando as almas morriam antes de Jesus vir à Terra, elas iam todas para o Hades, ou para o Sheol. Só que o Sheol, ou Hades, é um lugar separado por um abismo. E as almas que iam para lá, umas iam para o lugar de sofrimento, porque um dos lugares era um lugar de sofrimento, e o outro lugar era um lugar de bem-aventurança. E as almas viam-se de um lado para o outro, e falavam, e ouviam-se de um lado para o outro. Nós sabemos isto porque o Senhor Jesus Cristo fala de alguém que morreu antes de ele ir à cruz, e que foi parar ao Hades. E foi parar ao lugar do tormento. E estava a ser muito atormentado naquela chama. E ele clamou e viu Abraão ao longe, do outro lado, separado por um abismo. Pai Abraão, disse ele, manda a Lázaro que venha pôr um pouco de água na minha língua, por outras palavras. E foi-lhe negado e foi-lhe dito: não, nem nós podemos passar para aí, nem vocês podem passar para cá. Há um abismo intransponível. E depois conhecemos o resto da história, e ele depois lembrou-se que tinha, já que não se podia fazer nada por ele, já agora um pequeno parênteses: quem cair no inferno
já não se pode fazer nada por ele. Atenção. Perdido, perdido para sempre. Fixem isto. Isto é muito sério. E ele então lá pensou que tinha 5 irmãos cá em baixo. E disse, manda então ao Lázaro que vá lá abaixo avisar os meus irmãos para que eles não venham parar este lugar. Então, quando viu que nada podia ser feito por ele, pensou em 5 irmãos que ainda cá estavam e que ainda podia ser feita alguma coisa por eles, para não virem lá parar. E foi-lhes dito, olha, tem lá embaixo Moisés e os profetas. A expressão Moisés e os profetas é uma expressão que quer dizer Bíblia. Porque a Bíblia, antigamente, era chamada, e a Bíblia que eles tinham na altura era só o Velho Testamento, era chamada Moisés e os profetas. Tem lá embaixo a Bíblia, ouçam-na. Ou seja, foi negada a possibilidade de haver uma intervenção de algum morto a favor de um vivo. Como é que é possível haver pessoas que ainda hoje querem buscar auxílio dos mortos a favor dos vivos? E nós encontramos tantas práticas de bruxaria e de vidência. Nunca se metam nisso. Porque Deus proíbe isso. E Deus proíbe isso porque as pessoas, ao meterem-se nisso, encontram correspondência, mas enganosa. Pensam que estão a falar com alguém que não é quem eles pensam. Porque os demónios metem-se no meio do caminho. E as pessoas pensam que estão a falar com seres que já partiram e estão a falar com demónios. Portanto, foi cortada qualquer possibilidade de algum morto poder intervir a favor de um vivo. Já agora um outro parênteses. Não há ninguém que tenha morrido que possa fazer alguma coisa por nós. E já agora neste parênteses. Somos nós que somos crentes que podemos fazer alguma coisa pelos que estão vivos. E enquanto cá estivermos, temos esse dever e privilégio, mostrando-lhes a palavra de Deus. Tem lá embaixo a palavra de Deus, Moisés e os profetas, ouçam-nos. E o que nós temos que fazer é muito simples, é mostrar às pessoas apenas a palavra de Deus. Eu tenho alguma dificuldade porque metem-me estas perguntas e isto depois é complicado. Mas, primeiro, as pessoas quando morriam iam para aquele lugar de vergonha e desprezo também, que é o inferno. Que normalmente, já vou explicar porque é que se chama inferno. Que era o Hades ou Sheol, parte dos perdidos. Porque havia a parte dos salvos, onde estava Abraão. E esse lugar, a parte dos salvos, era chamado na altura o seio de Abraão. Porquê o seio de Abraão? Agora não vou estar aqui com pormenores, mas é assim. Nós lemos no livro dos Salmos que o Senhor um dia foi tirar de lá os crentes que estavam na parte dos salvos, foi tirá-los de lá. Sabem porquê? Porque não havia ninguém que pudesse ir para a presença de Deus, e por isso é que nós lemos que estavam no seio de Abraão. Porquê é que nós lemos que eles estavam no seio de Abraão? Porque não podiam estar no seio de Deus. Como é que alguém podia estar no seio de Deus se o caminho para Deus ainda não tinha sido aberto? Foi Jesus que abriu o caminho para Deus, quando morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Então é que o caminho para Deus ficou aberto. Mas até lá, as pessoas que morriam salvas, porque creram na palavra de Deus, estavam salvas, estavam num lugar de bem-aventurança, chamado seio de Abraão, que era o pai da fé, e também esse lugar chamado paraíso. Tomem bem atenção. Aquele lugar dos salvos, separado por um abismo intransponível do lugar dos perdidos, era chamado seio de Abraão, também chamado paraíso. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a primeira coisa que ele fez, provavelmente, se não foi a primeira, foi das primeiras, a primeira coisa que ele fez foi tirar os crentes daquele lugar, porque o caminho para Deus ficou aberto e eles foram para a presença de Deus. E não somente moveu os crentes daquele lugar para a presença de Deus, como moveu o próprio lugar. E é assim que a gente percebe como é que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, quando fala daquela experiência que diz, eu conheço um homem em Cristo, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado
ao terceiro céu, ao paraíso. O paraíso agora está no terceiro céu. Portanto, os crentes foram movidos para a presença de Deus e o próprio lugar foi movido para a presença de Deus. E o paraíso ficou lá. Então, tendo acontecido isto, e eu não estou a mostrar as passagens, mas nós lemos isso na carta aos Efésios no capítulo 4, que o Senhor Jesus Cristo levou cativo o cativeiro, e o cativeiro eram esses crentes que lá estavam, e o lugar. E agora o que é que ficou naquele lugar? Aquele lugar agora é só perdidos. Porque a parte dos salvos foi movida. O paraíso foi para a presença de Deus. Os crentes que lá estavam foram para a presença de Deus. Quem é que ficou lá? Ficou lá o lugar dos perdidos e os perdidos. Que ainda hoje, neste momento, estão lá. E muitas vezes, onde reparar na Bíblia, às vezes incorretamente, mas muitas vezes os tradutores traduzem a palavra Sheol ou a palavra Hades por inferno. Mas cuidado com essa tradução. Porque Sheol ou Hades, originalmente, eram os dois lugares. Portanto, nós não podemos dizer que o Sheol, antigamente, era o inferno. Tinha o inferno e tinha o seio de Abraão. Tinha o inferno e tinha o paraíso. Mas neste momento, o Sheol, e já agora, para quem não sabe, nós agora não temos tempo aqui para ver, a palavra Sheol tem a ver com sepultura, porque está na terra, está no seio da terra. E é lá que está o inferno. Neste momento, o Sheol, ou Hades, é mesmo só inferno. Porque a parte dos salvos, o paraíso, já foi para a presença de Deus. Estão a perceber? Agora uma coisa muito importante. Fui meter numa avaria e o José ainda me complicou mais a minha vida, mas isto é bom porque isto é importante. Não faz mal, isto é importante para todos. Quando um crente atualmente morre salvo, neste momento, quando um crente neste momento morre salvo, vai diretamente para a presença de Deus. Vai diretamente para o paraíso, que já está no terceiro céu. Já não vai mais para o seio de Abraão que estava lá no Sheol, lá em baixo. Porque o Sheol foi movido, a parte dos salvos, o paraíso foi movido para a presença de Deus. Percebem? Portanto, com um crente agora, atualmente, quando um crente morre, diz Paulo, por outras palavras, ausente do corpo, imediatamente, presença com o Senhor. Quando um crente deixa este mundo, naquele momento que ele deixa este mundo, está logo na presença de Deus. O perdido, agora, como antigamente, parte perdido, vai diretamente para o inferno, que é o Hades ou o Sheol, a parte dos perdidos. E estão lá a aguardar o dia do juízo final. Que o livro do Apocalipse, no capítulo 20, na passagem que nós lemos mais abaixo, fala disso, do juízo final. E se vocês repararem no capítulo 20, e podem lá ir ver, já agora, só para vocês verem, vocês vão ver que quando chegar o dia do juízo final, os perdidos vão ser todos julgados, segundo as suas obras. Não tenho tempo agora para falar acerca disto, mas vai haver graus de castigo. Mas quero-vos dizer que o grau mais leve é perdido para sempre. Quem cair lá não sai de lá mais. E no juízo final nós lemos assim, versículo 11, e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Cá estão os mortos, estão a ver? E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Só um pequeno pormenor. A Bíblia diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, quem está em Cristo, quem crê em Cristo, já não é condenado. O Senhor Jesus Cristo um dia disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará mais em condenação ou juízo, mas passou da morte para a vida. Portanto, aqui no juízo final, a serem julgados, só estão perdidos. Não há aqui nenhum crente a ser julgado. Sabem porquê? Porque os crentes foram todos julgados no Calvário. O Senhor Jesus Cristo foi julgado em meu lugar e em vosso lugar. E como o Senhor Jesus foi julgado em meu lugar, eu já não sou mais julgado.
já não há mais condenação para mim, porque ele foi julgado em meu lugar. Ele fez isto por todos, mas isto só tem validade para quem crê. Os que creram são bem-aventurados e têm a ressurreição da vida. Os que não creram, os incrédulos, vão ser condenados. E aqui, neste momento, eles vão ser julgados pelas suas obras e vão ser condenados. E depois nós lemos assim, versículo 13: e deu ao mar os mortos que neles havia, e a morte e o inferno, tomem agora atenção, a morte e o inferno, a minha Bíblia até tem uma chamada para baixo, atrás da palavra inferno, diz Hades. Não sei se já repararam na vossa o que é que diz, mas a palavra grega é Hades, que aqui foi bem traduzida para o inferno, porque neste momento o Hades é só a parte dos perdidos, é o inferno. E lemos aqui, e a morte e o inferno, versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O que é que nós vemos aqui? Que os perdidos são todos lançados no lago de fogo e o próprio inferno é lançado no lago de fogo. Vamos recapitular. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, os crentes saíram do Hades e o próprio lugar saiu do Hades. Não foram só os crentes que estavam salvos que saíram dali e foram para o céu, para o terceiro céu, mas também o próprio lugar, o paraíso, o seio de Abraão, saiu dali e foi para o terceiro céu. O que é que ficou lá? Ficou o lugar, a parte dos perdidos, que é o Hades chamado inferno, e os perdidos. Mas também o Hades, o inferno, propriamente dito, vai chegar o dia que também ele vai ser movido. Assim como o paraíso foi movido para o céu, o Hades, o inferno, vai ser movido para o lago de fogo. E sabem o que é que quer dizer um lago? O que entra num lago não sai de lá mais. Já viram o que é um lago? Só recebe água? Não sai de lá a água. Por isso é que é um lago. Só recebe. Quem cair no inferno não sai de lá mais. Quem cair ali no lago de fogo não sai de lá mais. E o que vai ser colocado no lago de fogo vai ser o próprio inferno e os perdidos. Já agora um pequeno pormenor. O inferno onde é que está? No seio da terra. Para onde é que ele vai? Para o lago de fogo. Onde é que está o lago de fogo? Não sei. Aparentemente, Deus fala-nos disto entre estes céus e esta terra como nós o conhecemos serem destruídos e antes dele criar novos céus e nova terra. É quando isto acontece. Eu não sei onde, como, não sei. Também não vou especular, nem vou inventar. Mas o que eu sei, o que eu posso dizer é que o inferno não é o lago de fogo. E o inferno vai cair no lago de fogo. E as pessoas perdidas vão lá cair. Onde é que estão os perdidos hoje? Estão no inferno. Estão no Hades. Exatamente como estavam antes. Como aquele de quem Jesus falou, que lá foi que parar. Hoje um perdido quando morre, neste momento um perdido ao morrer, vai diretamente para o inferno. E fica ali a aguardar o juízo do dia final. O juízo final. Deixem-me fazer uma comparação. Vocês estão a ver um indivíduo da nossa justiça. Sabem que a nossa justiça está baseada na Bíblia. As pessoas é que não sabem. A nossa justiça, as nossas leis, está tudo baseado na Bíblia. A nossa sociedade não poderia sobreviver sem a Bíblia. Mas muita gente anda tão distraída que nem isso vê. Tudo na sociedade está baseado na Bíblia. E nada funcionaria sem a Bíblia. Como é que funcionam os tribunais e as leis neste país? Vamos ver um exemplo. Um indivíduo é um criminoso. É apanhado. É preso. E para onde é que ele vai? Vai para a praia, apanhar uns banhos de sol até o dia do julgamento? Vai para a prisão. E na prisão está a aguardar, lá na prisão, o dia do juízo, do julgamento. Depois é julgado e depois é condenado. E sabe para onde é que ele vai? Já não vai para aquela prisãozinha onde ele estava. Vai para o calabouço. Deixa-me falar assim. Eu sei que agora as prisões são de luxo. Isto é outra história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A prisãozinha é o inferno. A aguardar o dia do juízo. Eles não estão, as pessoas perdidas ainda não foram julgadas, mas já estão presas. E a sofrer no inferno.
E quando vier o dia de juízo, vão ser lançadas no calabouço. Deixar-me dizer assim, entre aspas, que é o lago de fogo. Voltando aos crentes. Há dois tipos de crentes. Era aqui que eu queria chegar. Estávamos a falar das ressurreições. Não sei se já não respondi totalmente, vou responder em parte. Há dois tipos de crentes. Vamos falar das ressurreições. Duas ressurreições que parecem, aparentemente, quando a gente começa a ler na Bíblia, que acontecem num momento, embora uns vão para um lado e outros vão para o outro, já vimos que não. Elas estão separadas por 1000 anos. Mas agora há uma outra coisa que eu vos quero dizer. A Bíblia fala de uma outra ressurreição. Nós temos aqui aquilo que a Bíblia diz a primeira. Quando é que acontece a primeira ressurreição? A primeira ressurreição acontece imediatamente antes do reino começar. A primeira ressurreição acontece depois do fim da grande tribulação. Porque a passagem, na nossa passagem, diz assim, e eu queria que vocês vissem, e vi tronos, versículo 4 do capítulo 20, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem. São pessoas da grande tribulação. A besta, a sua imagem, são pessoas da grande tribulação. E não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e ressuscitaram e reinaram com Cristo. E esta é a primeira ressurreição. Portanto, a primeira ressurreição dá-se no fim da grande tribulação, depois da besta e da sua imagem. E esta ressurreição é chamada, versículo 5, estão a ver ali, com os vossos olhos, parte final, esta é a primeira ressurreição. E aqui eu faço uma pergunta. Esta é a primeira ressurreição da história? Não é. Mas na linha profética é. E agora temos aqui, introduz um novo conceito, que é muito importante, este é muito importante, e por isso é que eu queria cá chegar, por causa da nossa cidade estar nos céus. A primeira ressurreição, esta ressurreição é chamada a primeira na linha profética. Na linha profética, as primeiras pessoas que ressuscitam é aqui. Mas se nós lemos a carta aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nós lemos na primeira carta aos Tessalonicenses, eu estou mal, estou mesmo mal. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nós lemos assim: não quero por aí, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como aos demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ora, se Paulo diz, repito, nós, os que ficarmos vivos, ele esperava estar vivo quando o Senhor voltasse. Ok? Paulo esperava estar vivo quando o Senhor voltasse. Paulo esperava estar vivo quando o Senhor voltasse. E ele diz: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precisamos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Nós temos aqui um evento que não tem nada a ver com o outro. Este evento, agora não tenho tempo, este evento vai acontecer a qualquer momento. E vai haver ressurreição. E quem é que vai ressuscitar neste evento? Os crentes que pertencem à igreja. Porque o corpo de Cristo vai se juntar à cabeça. E o encontro vai ser nos ares, não vai ser na terra. Este evento pode acontecer de um momento para o outro. É o corpo que se vai juntar à cabeça. É a noiva que se vai juntar ao noivo. E os outros crentes que são salvos não ressuscitam, porque não fazem parte do corpo, porque não fazem parte da noiva. João Batista disse: eu sou amigo do noivo. Não era a noiva. E portanto, quem é que vai ressuscitar? Portanto, é assim, historicamente, a primeira ressurreição que vai acontecer, mas não se chama a primeira, mas em termos históricos, a primeira ressurreição que vai acontecer, de pessoas que já morreram, são os crentes que pertencem à Igreja Corpo de Cristo. Pode acontecer hoje, se o Senhor... Eu não sei quando é que o Senhor vem, porque a Bíblia diz a qualquer momento.
E não tem que acontecer nada, ele pode acontecer a qualquer momento. E é sobre isto que eu quero falar, sobre a nossa cidade que está nos céus, porque neste versículo de Filipenses 3:20, nós vemos aqui a iminência da vinda do Senhor. O Senhor pode vir iminentemente, ou seja, pode vir sem que tenha que acontecer nada, pode vir de um momento para o outro. Eu quero falar sobre isto, porque isto é muito importante, e sei que há muita gente que faz uma grande confusão acerca disto. Mas, portanto, se o Senhor vier neste momento, os crentes que morreram em Cristo e que pertencem à Igreja, Corpo de Cristo, são ressuscitados e vão ao encontro do Senhor. Encontram-se com Ele nos ares. Esta ressurreição não estava profetizada, esta ressurreição não foi contemplada por Daniel. Esta ressurreição não foi contemplada por nenhum profeta. Esta ressurreição não foi contemplada pelo Senhor quando estava na terra. Era um mistério. Quando se fala acerca dela, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, lemos assim. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério, diz Paulo. É Paulo que escreve aos Tessalonicenses e fala desta ressurreição. E é Paulo que escreve aos Coríntios e fala também acerca dela e diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos ficaremos mortos. Mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele esperava estar vivo quando isto acontecesse. Ele esperava... Paulo já estava à espera da vinda do Senhor para arrebatar a igreja nos dias dele. Ou seja, não tinha que acontecer nada. O Senhor já podia ter vindo nos dias dele, ele estava à espera, não tinha que acontecer nada. Ao contrário do resto. Sobre isso falaremos para a semana, se Deus quiser, mas eu ainda não acabei. Ressuscitarão e nós seremos transformados. O que é que Paulo diz no versículo 51? Como é que ele introduz este tema? Como é que Paulo introduz este tema da ressurreição? Desta ressurreição, ele diz: eis aqui vos digo um mistério. O que eu vos estou a dizer é um segredo. É um segredo que ninguém sabia, é um segredo que ninguém conhecia. É um segredo que Daniel ignorava. É um segredo que todos os profetas ignoraram. É um segredo que nunca foi revelado. Agora deixa de ser segredo, mas até aqui foi um segredo. E o segredo é este: que vai haver um momento que o Senhor vem e os mortos vão ressuscitar, os que pertencem à igreja. Esta ressurreição, por isso, é corretamente, ou pode corretamente ser chamada a ressurreição do mistério. Está fora do âmbito da linha profética, não tem nada a ver com aquela. Portanto, curiosamente na história, esta ressurreição dá-se primeira, ainda que historicamente a outra lá mais à frente se chama primeira ressurreição. Mas como esta está fora da linha profética, e é a ressurreição do mistério, não conta para as contas, mas acontece antes da primeira ressurreição. Eu não sei se isto está claro. Espero que tenha ficado claro de alguma maneira. Respondendo ali ao nosso irmão José Balroado, que eu não acabei. Eu estou a dizer isto porquê? Eu estou a dizer isto... já lá vamos. Mas respondendo ao nosso irmão José Balroado. É muito importante, no meio de tudo isto... Portanto, nós no meio de tudo isto, não nos podemos esquecer da verdade do mistério. Que é uma verdade que muita gente ignora. E que Paulo diz na carta aos Efésios: se é que tendes ouvido da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Estou a citar textualmente. A dispensação da graça de Deus, que é a dispensação em que vivemos, é chamada um mistério. E assim como o aparecimento dela era um mistério, o desaparecimento também é um mistério. E aquela ressurreição tem a ver com o desaparecimento. E é muito importante nós termos isto claramente em mente. Porque estava eu a dizer, quando a Bíblia fala da vinda do Senhor, fala da primeira vinda, fala da segunda vinda, na linha profética. E eu disse, mas há uma terceira, que é o arrebatamento do mistério. É a vinda do mistério. Que não conta para as contas. E alguns já dizem, não, mas o Senhor vem quantas vezes? Veio uma vez quando veio, virá uma segunda vez à terra quando vier para reinar. Mas, entretanto, havia um segredo que não estava revelado a nenhum profeta, que era o facto do Senhor a qualquer momento poder vir arrebatar a sua igreja. Vir buscar como cabeça os membros do corpo. E vir buscar a sua noiva. E isto é muito importante. E porque muita gente
não percebe isto, faz uma grande confusão com a segunda vinda de Cristo. E dizem barbaridades sobre a segunda vinda de Cristo. E apropriam-a hoje e apropriam a esperança que os crentes têm da vinda de Cristo, coisas que não têm nada a ver com a vinda do mistério. Tem a ver com a vinda em poder e grande glória quando Ele vier à Terra. Mas sobre isso nós falaremos para a semana, se Deus quiser. O que eu quero dizer é o seguinte. A nossa cidade está nos céus. A nossa passagem. A nossa cidade está nos céus. Mas se vocês tomaram atenção àquilo que nós lemos há pouco, que eu cito, por acaso não chegamos lá a essa parte, mas é nesse contexto. Quando o Senhor vier arrebatar a igreja, nós lemos a dada altura, lemos assim: depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados, depois dos que ressuscitam, não é? Nós os que ficarmos vivos seremos, porque quando Ele vier vai apanhar gente viva. Podemos ser nós. Seremos arrebatados juntamente com eles, com os que morreram e ressuscitam, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Pudera, como é que não vamos estar? Quem é que nos vem buscar? Não é a nossa cabeça? E o que é que nós somos? Não somos o corpo? Então a cabeça e o corpo andam sempre juntos. Onde Ele estiver, estaremos nós também. Para que onde Ele estiver, estaremos nós também. A cabeça e o corpo é um homem. E eles vão andar sempre juntos. Nós e o Senhor vamos estar sempre juntos. Vamos ficar juntos para sempre ao Senhor, unidos. A cabeça e o corpo. Por isso, quando o Senhor vier para reinar à terra, cá estaremos. E a Bíblia diz que nós vamos reinar com Ele. Porque nós nunca mais o largamos. Onde Ele estiver, assim estaremos sempre com o Senhor. Notem, estaremos sempre. Sempre, não tem exceções. Sempre não vai haver um momento em que o Senhor diz: olha, esperem aí aqui que eu venho já. Não, onde Ele estiver nós estamos. Para onde Ele for nós vamos. E a Bíblia diz que o Senhor vai chegar um dia que Ele vai voltar à terra. E quando Ele voltar à terra, é que aqueles mortos da primeira ressurreição ressuscitarem e vão reinar com Ele. Ele vai reinar aqui durante 1000 anos. E durante 1000 anos nós vamos estar aqui na terra com Ele. Porque onde Ele estiver nós estaremos. E vamos estar aqui com Ele 1000 anos na terra. Então, mas a nossa cidade não é nos céus. Qual é o problema? Qual é o problema? Deixem-me dizer uma coisa. Vocês lembram-se de Jacó e do seu sonho? Vocês lembram-se quando Jacó teve aquele sonho e viu uma escada que ligava a terra aos céus no sonho e os anjos de Deus a subirem e a descerem sobre a escada? E viram como é que o Senhor Jesus Cristo, quando falou com Natanael, fala da mesma coisa? Quando ele disse, ao falar com Natanael, ele disse assim: Jesus respondeu, Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas tu verás. E quais são as coisas maiores que ele ia ver? E o Senhor disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Ou seja, vai haver uma comunicação entre os céus e a terra. Onde é que está a minha cidade? Está nos céus. Mas isso não impede de eu vir a estas cidades aqui na terra. Onde é que está a minha casa? Está nos céus. Mas isso não impede de eu vir à casa dos meus amigos cá na terra. A minha casa é ali no Laranjeiro. A casa do Carlos Simões é aqui na Quinta do Conde. O Carlos Simões pode vir à minha casa e eu posso ir à casa dele. E já o fizemos. Mas a casa dele é esta, não é a minha. E a minha casa é a minha, não é a dele. Mas o facto de eu ter a minha casa e ele ter a dele, não impede que nós nos visitemos. O facto da minha cidade estar nos céus não impede que eu venha à terra. E agora vem a resposta ao José Balroado. E o facto dos crentes que morreram salvos, cuja esperança é terrena, não impede que eles neste momento estejam no céu. Se bem que a casa deles é aqui na terra. E a cidade deles é a cidade de Jerusalém. E estão ali no céu enquanto não ressuscitam. Portanto, qualquer crente que pertença antes da igreja, como desde Adão, Abel,
David, Daniel, Sofonias, Zacarias, todos esses crentes morreram, e quando eles morreram foram para o seio de Abraão. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, o Senhor tirou-os de lá e levou-os para o terceiro céu, para o paraíso. Onde estão? Para onde eu vou? E estão lá até ao dia da ressurreição. Não sei se isto ajudou. Espero que tenha ajudado. Mas é a compreensão destas diferenças que nos permite ter uma visão clara do plano de Deus. A nossa cidade está nos céus. Para a semana, se Deus quiser, e se o Senhor permitir que a gente chegue lá, vamos ver como é importante ver isto. Porque nós esperamos o Salvador. Nós estamos à espera da vinda dele. Mas cuidado, há pessoas que estão à espera na vinda dele de coisas que nada têm a ver com esta vinda dele e com o que temos que esperar. Já agora só um pequeno pormenor. Paulo diz assim, a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o quê? Sinais no céu, esperamos terremotos, esperamos guerras, esperamos rumores de guerras, esperamos pestes. De onde esperamos o Salvador. O crente que pertence à igreja espera o Salvador. Não espera por sinal nenhum. Mas os outros crentes esperam por muitos sinais antes do Salvador vir. E é sobre isso que eu espero falar alguma coisa para a semana. Se Deus quiser, vamos ficar por aqui.